Bom dia a todos. Quero agradecer a toda a equipe, especialmente a Amanda, o Danilo e a sua família que estão aqui. Quero dar os parabéns para vocês. Muito mais que bom dia, quero desejar os parabéns para vocês, porque é um sábado de manhã, numa cidade tão bonita como essa, sair para estar aqui dentro de uma sala de aula, aprendendo um pouquinho, quando você podia estar lá fora, olhando para esse mar maravilhoso, faz toda a diferença. Então, parabéns para vocês que resolveram investir um pouquinho e aprender um pouquinho mais, porque todo mundo está aqui para aprender, inclusive eu. Bom, como a maioria aqui não me conhece, eu detesto esse negócio de colocar currículo, eu odeio essas coisas, mas como a maioria aqui não me conhece, a Amanda pediu para eu colocar alguma coisinha a meu respeito. Meu nome é Alciomar Veras, eu sou médico, eu sou mestre, sou médico, sou ortopedista, sou mestre em ortopedia, sou professor da universidade da cadeira de ortopedia, sou empreendedor em saúde, tanto na parte física como na parte do digital, eu tenho empresa na física e também no digital. Sou sócio de alguns empreendimentos como a MedCentro. A MedCentro é uma clínica com um centro cirúrgico, com toda a parte de hotelaria, onde hoje nós temos talvez um dos maiores volumes cirúrgicos do estado do Piauí. Sou um sócio com a Amanda do Instituto VOP. Vida, Otimismo e Propósito é um instituto voltado para a saúde mental, totalmente relacionado com saúde mental, onde nós temos quase 20 profissionais médicos e psiquiatras que trabalham direcionados para um trabalho totalmente diferenciado para a saúde mental. Temos uma outra clínica chamada MedCenter, é uma policlínica, onde temos mais de 30 profissionais de saúde trabalhando em todas as áreas. E temos também o Prime Health Tech, que é um programa de mentoria, consultoria, voltada para os principais pilares na área da saúde. Nós acreditamos que cultura, gestão e marketing são os principais pilares para um negócio saudável na área da saúde. E nós desenvolvemos uma mentoria chamada de Prime Health Tech, consultoria, mentoria voltada para profissionais de saúde que desejam desenvolver um trabalho sólido para esse lado. Sou o marido da Amanda, pai do Heitor e do Rafael, e eu sou rico. E a minha maior riqueza está ali. Aquela ali é a minha maior riqueza, minha esposa e meus dois príncipes ali. Essa foto foi tirada agora no final, na transição, né, no Réveillon, e há quase 20 anos essa fonte, a fonte no Bryant Park, ela não congelava desse jeito. E ela ficou linda assim, e foi um marco, porque meu filho olhou e falou assim: pai, eu nunca imaginei, e agora eu consigo olhar para o futuro e ver que tudo é possível. Quando você consegue, em família, dar passos, e é isso que eu indico para vocês, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco de gestão descomplicada. Me pediram para falar de gestão, eu falei, então vamos descomplicar a gestão, tá bom? Mas antes disso, eu queria que vocês lessem ou lembrassem lá de João 19:13. João 19:13 fala assim: negociai em todo momento. Tá lá na Bíblia, negociar em todo momento. Então, nós negociamos, negociai até que eu venha. Negociai a todo momento, depende da versão. Então, a própria Bíblia já fala que nós devemos negociar. Mas, para que dê certo, a gente precisa gerir. Sem gestão, nenhum negócio dá certo, concorda? Então, eu queria que vocês pegassem o papelzinho de vocês, esse aí que você está anotando. Anota bem uma coisa para mim. Anota assim: uma ideia de 1000. Anota lá. Anota assim: uma ideia de 1000. Aí embaixo você vai colocar assim: uma atitude de 1.000.000. Então eu queria que você saísse daqui hoje com uma ideia de 1000 e com uma atitude de 1.000.000. Porque não adianta só ter a ideia de 1000, você precisa ter a atitude de 1.000.000. Então, conta comigo para te ajudar a desenvolver a ideia de 1000 e conta comigo para ser teu sócio na atitude de 1.000.000, tá bom? Conta comigo, vamos lá. Então, o que você sabe sobre gestão? Você acha que precisa saber alguma coisa sobre gestão? Como é teu nome? Nayara. Você acha que precisa saber sobre gestão? Precisa saber sobre gestão, né? Então, o que você sabe sobre gestão?
O que você deveria, então, saber sobre gestão? Gente, eu vou falar mais direcionado para áreas médicas, tá? A área de clínica, tem muita gente da psicologia, da área médica, então, mas serve para tudo, tá? Direcionado para a área de clínicas médicas. Então, o que você deveria saber sobre gestão? Será que o que eu sei é suficiente? Será que eu precisaria saber um pouco mais? Será que eu preciso usar a inteligência artificial? Será que eu estou preparado para usar a inteligência artificial? Será que a inteligência artificial cabe no meu negócio? Ou não? Vamos lá, dentro do que eu deveria saber sobre gestão, o que é DRE? Eu sei o que é DRE? Eu sei o que é CRM? Eu sei o que é... O DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, demonstrativo do resultado daquele mês em exercício. O que é CRM? É o Conselho Regional de Medicina? Também, mas nesse caso aqui, nós estamos falando de... O tema em inglês é Customer Relationship Management, mas é tudo que diz respeito ao teu cliente. O que teu cliente... Como é que ele navega? Como é que ele anda? O que ele faz? O que ele gosta? Isso é CRM. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é a mesma coisa de DRE? Será que é a mesma coisa? Será que funciona do mesmo jeito? O que são custos fixos? O que são custos variáveis? O que é margem de contribuição? O que é o meu faturamento? Quais são as alíquotas de imposto? Será que eu posso melhorar minhas alíquotas de imposto, já que esses impostos eles mordem tanto do que a gente ganha? Dá uma angústia, né? Pagar tanto imposto quando a gente olha para o contador e ele manda aqui aquele boleto, a gente fica, meu Deus, será que eu estou na alíquota certa? Será que eu sou lucro presumível? Será que eu sou simples? Será que isso faz importância para mim? Eu tive um papo bacana com a Amanda um dia desse sobre isso. E como é importante você entender para fazer qualquer coisa na tua vida, se você está caminhando da maneira certa. Não estou falando de desonestidade, gente. Eu estou falando de entender o que você precisa fazer para fazer correto, porque, às vezes, eu estava conversando com um amigo esses dias, ele é dono de uma rede educacional no Piauí, ele falou que contratou um customer e esse cara deu para ele uma ideia e ele trouxe uma diferença de R$ 2 milhões por mês de imposto, por ano, aliás. R$ 2 milhões por ano. Então, faz diferença a gente entender onde é que a gente está pisando, de forma, obviamente, de uma forma honesta. Então, quem sabe aqui o que é uma DRE? Levanta a mão aí para mim, por favor, sem medo, sem vergonha, sem precisar se preocupar que ninguém aqui vai condenar ninguém. Pronto. Maravilha. Um DRE, o CRM, o fluxo de caixa. Então, tem uma frase já antiga, conhecida, se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que está acontecendo dentro da tua empresa, qualquer caminho que você for, serve, está dando certo, estou pagando ali as contas, está dando certo, que legal e tal. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes você está acumulando uma dívida que você nem sabe, ou você poderia estar tendo um resultado operacional muito melhor do que o que você está tendo e você nem sabe. Tá certo? Para haver transformação de conhecimento em sabedoria, deve-se implantar diariamente o que se aprende, até se tornar um hábito. Então, se você quer ter resultado e transformar aquilo que você conhece em sabedoria, ou seja, em usar, né? Conhecimento é você ter conhecimento das palavras, e sabedoria é saber a hora certa de usar, e muitas vezes a hora certa de não usar aquelas palavras. Então, transformar isso, muita gente tem muito conhecimento, é um obeso intelectual. Você precisa saber usar essas palavras, você precisa saber usar esse conhecimento, principalmente o conhecimento técnico, para você poder sentar, conversar com o teu contador, conversar com ele, conversar com alguém que veio conversar contigo, conversar com um colaborador. Você precisa ter um conhecimento, você precisa usar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, certo? E para isso, existem ferramentas. Quantos clientes novos nós estamos atendendo por mês na sua clínica? Você sabe? Ou está entrando e saindo gente e você não tem a menor ideia? Quantos clientes novos estão usando os seus serviços? Você sabe? Você manipula isso? Você tem esse dado? Como essas pessoas conheceram a nossa clínica? Como essas pessoas conheceram o seu trabalho? Foi através de um boca a boca? Foi através de internet? Qual é o caminho mais fácil na tua cidade? A sua cidade é diferente da minha. Será que um outdoor na tua cidade traz mais gente do que o tráfego pago na minha? É diferente. A gente fez lá, a gente teve uma ideia no ano passado de fazer, eu tive uma ideia da gente, eu junto com a Amanda, de nós fazermos um papel, tipo de papel de mesa,
com um desenho, que você chegava no final e tudo, era um papel que falava sobre a saúde mental. Era um jogo americano, exato. Mulher sabe mais desses detalhes. Para mim é um papel em cima da mesa, né? E era um jogo americano, pronto. Eu tive a ideia e ela desenvolveu, né? Dá certo, é assim. Então eu falei, vamos desenvolver uma coisa que todo mundo veja. É o mês da saúde mental e tudo. A gente desenvolveu um jogo americano que ele tinha várias perguntinhas, você ia complementando e tal. No final tinha um QR Code que a pessoa entrava, caía no nosso site e ganhava um e-book falando sobre TDAH. Tá? Eu coloquei isso em um monte de restaurante de gente conhecida na cidade, de amigos meus. O cara chegava para almoçar, estava lá em cima da mesa, o cara ganhava uma canetinha e ele preenchia e entrava. Cara, a gente teve um retorno absurdo disso, um investimento pequenininho. Você saiu conversando, todo mundo gostou, porque ao invés de usar o seu papel, usava o nosso, né? O nosso jogo americano, papel não, jogo americano. E aí, a gente fez uma baita divulgação na cidade, saiu até na televisão, a gente fez uma baita divulgação, barato, com retorno muito positivo. Joguinho americano, cheguei nos colegas, no restaurante, falei, cara, na padaria, falei, o pessoal vem tomar café da manhã, posso botar o nosso jogo americano aqui para vocês, divulgue e tal, mês do outubro, todo mundo gostou. Então, é isso. Como é que conheceram a nossa clínica? Você tem um medidor para isso? Isso é o CRM. Tá? Qual é o índice de conversão? O que é índice de conversão, gente? É a quantidade de gente que liga perguntando sobre o seu trabalho e que converte em consulta. Quantas pessoas ligam na tua clínica e falam, é do Instituto VOP? Eu queria marcar com um psicólogo. Ok, como é que funciona? Funciona assim, tem convênio? Não, não tem. Beleza, vamos marcar, vamos e tal. E fechou em conversão. Isso é um dado importante, sim ou não? Talvez um dos mais importantes. É você saber quanto você está convertendo. Tá bom? Se alguém se eu estiver falando alguma coisa aqui que não está batendo, levanta a mão que a gente conversa, tá? Que vocês não estão entendendo, mas não tem nada estranho, não. Vou trazer alguns pontinhos bem rápidos para vocês entenderem um pouquinho, tá? 50% é o percentual das clínicas que são abertas em sociedade. Ou seja, 50% das clínicas são abertas em sociedade. 50% não se abre sozinho, abre com alguém. Por que isso é importante? Porque isso é extremamente importante no que vai acontecer dali para frente. Não é só abrir, não é só você chegar com 50 mil, ela chegar com 50 mil, vocês abrirem um consultório. Isso envolve cultura, isso envolve passos, isso envolve programação, isso envolve para onde nós vamos juntos. Nós vamos para cá, ou eu vou remar no meu barquinho para cá, e você vai remar no seu barquinho para o outro lado, e no mesmo barco com o seu remo para o outro lado, e nós vamos ficar com o barco girando. Ou nós vamos remar para o mesmo lado e o nosso barco vai andar para frente. Cuidado com quem você vai abrir uma sociedade. Cuidado. Isso pode ser um passo importantíssimo para você. 75% das empresas não passam de um fluxo simples de caixa, não possuem um sistema de gestão e desconhecem o CRM dos seus clientes. Ok? O que é isso, gente? 75% das empresas elas não passam de um fluxo simples de caixa. O que é um fluxo de caixa simples? Entrou 100 mil, saiu 90 mil, então eu lucrei 10 mil. Isso é um fluxo de caixa simples. Mas e nesse meio termo? Nesse meio do caminho, da entrada até a saída, como que esses recursos foram utilizados? Eu posso melhorar essa margem de contribuição? Eu posso melhorar esse lucro? Eu estou perdendo dinheiro em quê? Aonde que esse dinheiro está saindo? Quem está ganhando mais? Quem está lucrando menos? Será que eu estou gastando energia demais? Tem gente que está vindo para cá. Eu tenho um psicólogo que ele tem um atendimento de 8 às 9 da manhã e depois ele tem um outro atendimento às 11 da manhã. Só que ele fica dentro da sala com o ar-condicionado ligado, com o consultório, tudo funcionando até 11 horas da manhã. 2 horas depois é o outro horário de atendimento dele e ele gastou durante 2 horas energia, internet, água, seja o que for dentro daquela clínica, usando aquela sala que deveria estar fechada, com o ar-condicionado desligado, com a luz desligada. Isso é custo. E esse custo ele vai ser convertido lá no final, no resultado operacional.
certo? Se você não está atento aos custos, você vai ter problema no seu resultado operacional. Isso é simples, gente. Isso é em casa, você sabe disso. Se você deixar a torneira ligada o dia inteiro, a tua água vai vir lá em cima. É a mesma coisa. Eu tive esse problema, tive que ter uma reunião com os nossos psicólogos dentro de uma das empresas e eu falei, gente, tem gente atendendo aqui de 8 da manhã e vai atender de novo meio-dia e fica na sala a manhã toda. Desculpa, isso aqui é uma empresa. Isso precisa funcionar assim. Terminou sua sala, terminou sua aula, desculpa, com licença, a sala está fechada, trancou, você vai para onde você quiser, depois você volta para atender depois no seu segundo horário. Ou vira casa de mãe Joana e você está fazendo um negócio para brincar. E ninguém está aqui para brincar, pelo menos eu não estou. Né? Precisa ter um custo, precisa ter um sistema de gestão. Sistema fácil, precisa conhecer o CRM do paciente. Hoje, existem N tipos de CRM, do mais simples ao mais complicado. Eu uso o RD Station. Quem quiser, depois a gente passa alguma dica sobre esse sistema. Não estou ganhando nada disso, estou falando só o que eu uso. Mas ele te dá todos os dados que você precisa do paciente. Quando foi a última consulta, por que ele consultou por último, quanto esse cara paga, se ele tem um irmão, uma irmã junto, para poder você dar um descontinho e tudo, e aí vai passando, tá? E um dado que é um pouco assustador, 85% das clínicas, dos negócios, eles estarão fechados até o final do 3º ano. E o que é pior, com dívidas. 85% dos negócios estarão fechados ao final do 3º ano. E com dívidas trabalhistas, dívidas do fisco, dívidas de todos os tipos que você possa imaginar. Isso é falta de gestão. Isso é falta de cuidado em gestão, certo? Aí é onde mora o perigo. Tá bom? Falando um pouco, sua empresa possui algum tipo de sistema ou é na canetinha lá todo tempo? Igual o padeiro antigamente, que anotava todo mundo que comia o pãozinho, ele anotava, no final do mês ele pedia que as pessoas pagassem. É importante você entender que nós estamos cada dia mais conectados. Precisamos entender o que é que passa e como é que é o costume de cada um dos nossos pacientes, dos nossos clientes, tanto de comunicação interna como de comunicação externa. O seu sistema ele deve ser fácil de usar, ele deve ser prático, ele deve ser assertivo, ele deve ter conciliação bancária e ele deve ter capacidade de gerar boletos. É claro que é variável de empresa para empresa, gente. O que eu estou falando aqui é o que eu uso nas minhas empresas, tá? Nas nossas empresas. Fácil, por quê? Porque você vai ter uma colaboradora que tem mais facilidade ou menos facilidade de colocar os dados no sistema, concorda? Claro que tem, nós somos diferentes. Ele tem que ser bem prático, você puxa um dado, ele sai. Ele precisa ser assertivo no que você precisa colocar. Às vezes precisa ter uma conciliação bancária, você precisa estar acompanhando todo o tempo o fluxo, saída, pagamentos e tudo vai ter que ter lá no teu sistema. E se você trabalhar com boletos, geração de boletos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui de uma forma bem prática. A Amanda pediu, faz uma coisa prática para o pessoal entender um pouquinho. Não sei, tem gente que não gosta de número, mas, gente, tem que ir buscar ser chato naquilo que você menos gosta, tá? Tem que ser melhor a cada dia naquilo. Vocês vão ter acesso a essas planilhas no final. Vou dar uma planilha para vocês em branco para fazer. Tem que ter acesso, tem que buscar aquilo que você menos gosta. Se a gente for fazer só o que a gente gosta, era bom demais. Eu estava em outro lugar curtindo agora. Vamos falar um pouquinho de uma empresa aqui, ó. Vamos lá. Nós pegamos aqui uma empresa. Essa empresa aqui, ela faturou em julho de 2025, lá o Instituto VOB, faturou 150 mil, certo? Esse sisteminha, ele tem point? Tem não, né? Tá, vamos lá. Então, vamos bem rápido, tá? Eu botei essa planilha porque, essa DRE, por quê? Porque é uma empresa que não tem insumos, não trabalha com cartão de crédito, não trabalha com plano de saúde, ou seja, tudo que entra é no dinheiro e não tem estoque, ou seja, é uma clínica de psicologia, então nós não temos coisas para estragar, então é uma coisa fácil de gerir, tá? Esse meu sisteminha, ele já me dá o percentual aqui de lado, vocês estão vendo esses percentuais? Esses percentuais, eles correspondem ao que
ao quanto que cada um vai tirando do percentual, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho rápido. Entrou ali na primeira linha, particular dinheiro, entrou 150 mil em julho, certo? Ok, aquilo representa 100% do meu faturamento. Eu pulo para cá nos meus custos variáveis. Eu pago para os meus profissionais em torno de 60%, vamos lá, que deu 92.500 e eu tenho de impostos 4.520 e eu tenho, então, custos, gastos de 96 mil. Vocês entenderam? Custos variáveis. Por que é custo variável, Chamar? Porque o psicólogo ele pode faturar 1.000 no mês, ele pode faturar 20 mil no mês. Então, isso é um custo variável. E o imposto varia de acordo com o que for feito desse psicólogo, certo? Então, o que eu tenho? 96 mil é o custo variável, certo? Eu jogo lá em cima e tiro 150 mil, eu tiro 96 mil, me sobra percentuais de consultas particulares, 53.550, é o que me sobrou quando eu tiro o que eu paguei para os psicólogos e para os impostos, certo? Me sobra 36,5%, ok? Ok, lá na minha clínica eu trabalho com 60-40, 60 para o profissional, 40 para a clínica. Ao chamar, por que então que não é 40 ali? Porque existem negociações diferenciadas com alguns profissionais, certo? Por exemplo, o psiquiatra, a consulta dele é mais cara, então ele não deixa 40%, ele deixa 30%. Por quê? Eu faço essa variação, isso é uma negociação de cada um de vocês, certo? Ok, então vocês entenderam até aqui. Eu tive custos variáveis de 96, eu tirei 150 mil, tirei os 96, sobrou 53.380. Desses 53.380, eu coloquei aqui cursos e palestras 24 mil. Por quê? Isso é um dinheiro extra que entrou, que não está naqueles 50, não está como receita. É uma coisa à parte, por quê? Isso aqui foi umas palestras que a Amanda deu, e tudo, cursos que ela deu, que entra aqui. Por que entra aqui? Porque eu vou dar a nota, certo? Ela deu palestra para a prefeitura, precisa dar a nota. Então, ele entra aqui, só que ele vai sair lá na frente, porque ele não é faturamento dessa clínica, certo? Bom, vamos lá. Então, o que me sobra para trabalhar? 53 mil, que é o que sobrou depois que eu tirei os 96, 24 mil, que é das palestras da Amanda, sobrou 77 mil. Então, eu tenho minha margem de contribuição, 77.450 é o que me sobrou para trabalhar. Segue. Ela não... Vamos lá. Depois da margem de contribuição que sobrou lá, eu entro em despesas. Aí vão ter lá, despesas fixas. Aqui são os chamados custos fixos. Por que é custo fixo? Porque eu sei que todo mês eu tenho água, luz, condomínio, aluguel. Então, eu vou colocar lá, água, luz, condomínio, aluguel. Cada um ele vai ter o percentual ali do lado. Por quê? Porque eu sei o que aquilo come do meu resultado. Entendeu? Então, se um mês a minha água, eu não preciso nem saber o valor fixo. Se um mês a minha água come 0,3% e no mês seguinte, eu comparativo, tenho que comparar todo mês. Se no mês seguinte subiu para 5%, opa, tem alguma coisa errada. Eu não preciso nem olhar o valor bruto. Preciso olhar o percentual. Como é que a minha água comia 0,3% em julho e passou a consumir 5%, 10% em agosto? Está errado. Então, vamos lá. Então, seguindo, tem umas despesas fixas, tem aqueles valores e vai baixando. Água, energia, telefone, aluguel. Aí vem os contratos, contador, marketing, segurança, sistema, gestão, informática, correios, consultoria jurídica. Eu tinha essas consultorias jurídicas, foi uma consultoria que a gente contratou para preparar contratos. Né? Então, eu paguei 4 meses, terminou, mas eu não tirei ela aqui da tabela ainda, mas você vê que ela está em 0%, certo? Ok, terminou tudo isso, pessoal, salário, benefícios, outros pessoais, por exemplo, uma funcionária que tirou férias, recebeu férias, higiene, limpeza, material de escritório, aí vem... todas essas despesas, elas têm as tabelas discriminadas, aqui eu botei mais separado. Então, despesas financeiras, imobilizado é o que você compra, comprou uma mesa, vai entrar aqui em imobilizado, está imobilizado na tua empresa, certo? Aí volta, lembra daquele 24 mil que tinha entrado lá como palestra da Amanda? Ele está saindo aqui novamente, como 21 mil. Por quê? Porque eu dei a nota.
Então, ficou o imposto lá dentro, ficou só o imposto retido para mim, e eu devolvi os 21 mil para ela, pela palestra que ela fez, certo? Pelo dinheiro que entrou dela e de volta. Então, eu tenho 48.776 de custos fixos. Então, saldo final, 28.693. Esse é o resultado operacional dessa empresa no mês de julho. Isso é uma DRE. Isso é uma demonstração do resultado em exercício. Isso você sabe exatamente quanto consumiu para ti cada pedaço. O imposto, o que você passou para o teu colaborador, o que você passou de curso, o que você gastou de escritório, o que você gastou de papelaria. Porque, gente, quem não controla, não tem resultado. Quem não entende o que está acontecendo, não tem resultado. Cada vez mais a gente entende isso. Hoje os clubes, eles controlam até a dormida dos seus atletas, para saber do resultado. Então, essa empresa terminou com um resultado operacional de 28.693. E aí eu tenho saldos, esses são os saldos nas contas. O saldo que já tinha, em cada conta, o saldo que ficou. Tem gente que faz só isso. Entrou 174, saiu 145, eu tive um resultado de 28 mil nessa empresa. Isso é o quê? Um fluxo simples de caixa. Mas daqui até aqui, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que mudou? Você sabe o que variou? Não sei. Eu não achei que precisava. Precisa. Precisa se você quer acompanhar direitinho. Se você quer levar como receita de bolo de pão, acho que nem pão na padaria não faz mais um negócio de qualquer jeito. Até o pão da padaria, eles agora, minha mãe tem padaria, lá o negócio é cuidado direitinho. Aqui eu trouxe um fluxo de caixa de uma outra empresa nossa, mas para mostrar para vocês que existe um fluxo de caixa simples e existe os fluxos de caixa bem mais, as DRS mais simples, como daquela empresa que não tem tanta variável, mas eu tenho outra empresa que pode ter variável muito. Não é tudo tão simples como aquela, não. Apesar de algumas não podem ser tão simples assim, mas, por exemplo, aqui é uma outra empresa que ela teve um faturamento de 852 mil, e aí a gente vai dividindo tudo isso direitinho nas receitas, nos impostos. Você vê que aqui já tem todos os impostos, COFINS, INSS, INPJ, ISS e tal. Aí já sai receita líquida, já sai custos mensais, já sai todos os custos. Aqui já muda um pouco. Já tem o Star Médico, que a gente implantou essa ideia lá na nossa clínica de um Star Médico diferenciado. Fiz um Star Médico onde os médicos se sentem super bem com lanche, com café, com tudo. Por isso, o nosso centro cirúrgico ele é muito sucesso lá por conta desse trabalho, desse cuidado que a gente tem com os pacientes, mas também com os médicos que operam lá com a gente, que levam seus pacientes para operar com a gente está muito feliz. Uma empresa que a gente adquiriu há menos de um ano, que ela tem um ROI absolutamente positivo. Em menos de um ano, o investimento que já se pagou completamente, teve um ROI em mais ou menos 7 meses, isso deixou o nosso resultado muito feliz. Então, aqui, eu não vou... ROI é o retorno sobre o investimento. É quando você coloca... Quando a Amanda gastou 20 mil para montar esse negócio, e o negócio deu o retorno, e aí, em quanto tempo esse negócio dá o retorno? Quanto tempo o negócio se pagou? Em 3 meses, em 6 meses? Isso é o ROI de todo investimento, gente. Qualquer coisa que você for fazer de investimento, é importante você ter noção do ROI. É um dos indicadores mais importantes, porque senão você vai colocar uma Cacau Show que vai te dar um ROI em 5 anos. Você vai morrer para trabalhar, para retornar o que você investiu em 5 anos. Entendeu? É muito melhor você botar no banco, pega um CDI que vai te dar muito menos dor de cabeça do que você rechar a tua cabeça. Essa empresa me deu um ROI em 6 meses. Tá? E aí, olha, ela tem um fluxo, ela tem uma DRE muito mais complexa, com todas as taxas, com devolução de serviço, mas ela me deu um resultado operacional de 120 mil, 120 mil essa empresa no mês de julho. E a gente fez investimentos, né, com imobiliários, compra de maquinário e tudo, e ela saiu com um resultado
de operacional final, mesmo com reinvestimentos de 92. Então, assim, cada empresa tem uma história, cada empresa tem um movimento, cada coisa tem que fazer. Você pode ter um consultório de dentista, ou você pode ter um centro cirúrgico. Se você não tiver isso daqui, você vai estar boiando, boiando, boiando e não sabe o que está acontecendo. Eu sou chato com isso daqui, porque é isso daqui que faz a gente entender se a gente está fazendo alguma coisa certa ou errado. Tá? As meninas estavam montando aqui esse evento e eu estava falando para a Amanda, olha, tem que ter isso, tem que cortar, tem que tirar custo. Porque senão, gente, não adianta. Não adianta. A nossa energia podia estar na nossa casa, com nossos filhos, com a nossa maior riqueza. Se a gente está cuidando de outras coisas, é porque precisa ter retorno. Isso não está valendo a pena para a gente. Concorda? Quem que quer estar num negócio, batendo cabeça, fazendo todo tipo de problema, se não der retorno? Não tem jeito. A boa gestão é a arte de tornar os problemas tão interessantes e suas soluções tão construtivas que todos vão querer trabalhar e lidar com eles. Eu costumo dizer lá na minha empresa, quando eu chego, que aí minha gestora chega, doutor, seu Maio, tem um problema aqui para a gente resolver. Eu falei, então você encontrou a pessoa certa, minha filha, que eu gosto de resolver problema. Pode trazer, que é comigo mesmo. Por quê? Porque você tem que olhar para o problema e dizer assim, é uma oportunidade de resolver, é uma oportunidade de batalhar, é uma oportunidade de dar um resultado. Eu não me amarro com problema. Eu gosto deles. E eu vou dar umas dicasinhas para vocês, tá bom? Esse slide aqui é legal. Ó. Quem quiser pegar umas dicas dele aqui. Não economize no capital intelectual. Isso é uma lei para a vida. O que é capital intelectual? Pessoas que são inteligentes do seu lado. Se você quer comer um filé, você não pode querer que a pessoa do teu lado esteja comendo uma carne de terceira. Você não pode economizar nesse capital intelectual. Quem trabalha comigo ganha bem, porque me dá bom resultado. Quem trabalha comigo, acabei de receber uma mensagem de uma gestora minha, sábado de manhã, eu estou viajando, ela está lá, acabou de me mandar um paciente para operar na semana que vem. Por quê? Porque a gente retorna bem. Então, não economize. Se você acha que aquela pessoa vale a pena investir, vai lá e investe naquela pessoa. A gente acabou de montar um sistema, eu e a Amanda, de acompanhamento psicológico dos nossos colaboradores. Todos os nossos colaboradores vão ter agora um psicólogo que vai acompanhar, vai ter uma sessão com todos eles e tudo. Por quê? Porque se eles não estiverem bem, se eles estiverem com burnout, eles vão tratar mal um paciente. Eles não vão pegar o acesso, não vão pegar a veinha dela com um sorriso, com calma, com alegria. Vai furar a veinha e a velhinha vai sair chateada. E a velhinha não vai sair falando mal. E a velhinha não vai sair falando mal do funcionário, vai sair falando mal da clínica. Aquela clínica é péssima, a mulher me furou 10 vezes. Quem não já passou por isso aqui, numa urgência de noite, né? Lá na gente não, é só rindo, é brincando. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar esse resultado também. Tá? Então, não economize no capital intelectual. Vocês estão aqui porque vocês já entenderam isso. Vocês não estão economizando no capital intelectual de vocês. Divida o conhecimento para não viver na imensidão da estupidez. Chame, sente, compartilhe. Se você, como a Amanda está fazendo aqui, se ela é boa numa coisa, chame pessoas, sente, compartilhe, participe, divida. Isso é sair da estupidez. O medíocre quer ter o melhor do lado dele, quer pagar pouco. Lembre disso. Você quer receber pouco? Não, você quer receber muito. Então, não seja medíocre. Não seja mediano. Mediano está pertinho do medíocre. E o medíocre, ele quer estar bem, bonito, de Porsche, e quer que a funcionária melhor dele chegue de motoquinha lá, se molhando na chuva. Então, não seja medíocre. Seja um divisor de água na vida dos colaboradores que estão com vocês. Que as pessoas batam no peito e digam, eu amo trabalhar naquela empresa. Eu vou todos os dias feliz, de manhã. Para mim não é um peso, não é um fardo trabalhar naquela empresa. E olha que nomes, e pense grande. Pense sempre grande, tá? Não deixe que nada limite o seu pensamento. Quando Edir Macedo criou a igreja, ele criou a igreja do bairro, ele criou a igreja universal. Ele criou a igreja universal. Quando o Marinho criou, ele criou a empresa do Brasil, ele criou a Globo. Ele criou a empresa global. Ele criou empresas, grandes empresas. Gente, tem pensamentos grandes.
pensamentos grandes. Silvio Santos criou o sistema brasileiro, não foi o sistema paulista, foi o sistema brasileiro de televisão, era o sistema para o Brasil inteiro. Roberto Marinho já criou logo, foi para o globo inteiro, entendeu? E é assim que é o pensamento, a igreja é universal, e por aí vai. Então, não deixe que pensamentos pequenos se amarrem. Ah, eu vou ficar só aqui, eu vou ficar assim. Não, cara, você vai ficar grande, você vai pensar grande, você vai agir grande, tá bom? A mira é lá em cima. Tá, não deu, mas você passou lá pertinho, então. Mas você mirou grande, mira alto, tá bom? E aponte a câmera aí, depois vocês vão receber o modelo editável e também, quem precisar, a Amanda e a equipe manda para vocês essa planilhazinha, quem quiser depois também. Eu sou chato com o tempo, meu tempo é tempo, eu não passo não. Ela manda o link. E se alguém tiver dificuldade, pode me procurar aqui. Olha, eu não entendi o que a gente coloca nessa linha. Como é que vamos fazer uma simulação aqui? Quiser sentar comigo fazer uma simulação, a gente faz, não tem problema, tá bom? Meu muito obrigado. Aqui são as nossas redes sociais, das nossas clínicas e dos nossos negócios. Quem tiver interesse de ver depois, dá uma olhada. Eu estou muito feliz de estar aqui em Vitória pela primeira vez. É uma cidade que eu tinha vontade de conhecer. Pleno que vai ser um pouquinho rápido, vou voltar outra vez e tudo. Obrigado para vocês, tá bom?